Nós vamos pregar bastante Bíblia, então quando você for sentar, deixa a Bíblia aberta, tá? Eu não vou inventar aí lógica, coisa do Jornal Nacional. É Bíblia, Bíblia pura, tá? Vocês trouxeram para cá, para Palmas, um pregador que gosta de Bíblia, tá? Então, fique com a Bíblia aberta e é por isso que a camiseta é Bora para a Bíblia, porque a gente vai para a Bíblia mesmo. Feche teus olhos. Pai nosso que estais no mais alto de todos os céus, glória seja dada ao teu santo nome. Que sejam trazidas todas as ofertas ao teu altar em santificação do teu santo nome, para que jamais seja esquecido em toda a terra. E vindo o teu reino, que seja feita a tua vontade, da mesma forma que é feita em cima no mais alto de todos os céus. Pai, antecipa as nossas bênçãos e o pão que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revela-nos o Espírito por detrás da letra, porque a tua palavra diz que ela é Espírito e vida. E nós queremos entender em que Espírito o Senhor vai falar conosco nessa noite. Não permita que saiamos daqui da mesma forma. Há pessoas que entraram aqui nessa noite sem resposta, com desejo de um milagre, de uma providência, de a tua provisão e de um milagre que não aconteceu até hoje. Então, por favor, Senhor, não permita que saiamos da mesma forma que entramos, mas muda o nosso DNA de crente. Deus, em nome de Jesus, confronta o nosso coração. Não nos faz massagem, mas nos traz a mensagem do teu trono, para que nós possamos sair daqui aborrecidos com nós mesmos, sabendo que temos que converter ainda mais, para nos achegar ainda mais próximo de ti. Deus, em nome de Jesus, acampa aqui os teus querubins, os serafins, os arcanjos, e que haja uma comitiva celestial e angelical nessa noite, que os rios de água viva possam discorrer nesse ambiente, em nome de Jesus, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. E quem está vivo, diga amém. Senta dando glória a Deus. Observe, o tema é muito oportuno, o título é muito oportuno, mulheres no propósito de Deus. E para que eu possa entender um pouco a respeito do propósito que Deus tem na nossa vida, eu vou precisar fazer um pano de fundo e eu preciso, por favor, que os irmãos me acompanhem no raciocínio. O livro de Ruth só tem 4 capítulos. É um livro pequeno, mas não expressa a importância que tem para o compêndio sagrado. O livro de Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. A palavra de Deus amém, irmão. De vez em quando eu gosto de fazer umas aeróbicas aí, eu preciso com o braço solto. 8º livro do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada, que nos seus 66 livros, esse compêndio que se divide em 39 do Antigo e 27 do Novo. Em média, 1.200 anos para se fechar esse compêndio. Uma média também de 40 a 42 autores, que nunca entraram em confusão, e houve-se fusão de confusão entre si, de diferentes nações, de particularidades. Nunca houve um detrimento negativo em relação à palavra. A autoria do livro de Ruth, a tradição rabínica judaica atribui a Samuel, que fala muito a respeito de uma preparação para o rei Davi. Então se atribui a ele, ela não diz que é ele, mas se atribui a ele por questões contemporâneas. Agora observe, a divisão do textuário diz: seguindo, servindo e honrando. O livro de Ruth, ele vai trazer para a gente esse tripé: seguindo, servindo e honrando.
O livro de Ruth, como ele é pequeno, eu tenho certeza disso, uma igreja que é apaixonada por escola bíblica, por seminário, já conhece por si só a aplicação desse livro, a importância desse livro, a importância de Ruth para a Bíblia Sagrada. Embora o Antigo Testamento tenha um teor um pouco machista, um pouco não, bem machista, mas não teve como, se foi inspirado pelo Espírito, ele entrou num compêndio do Antigo Testamento. E para uma tradição judaica, é impossível isso acontecer. Até hoje o judeu ainda tem um pouco de restrição e um pouco de pé atrás com a mulher. Se não fosse o nosso Jesus, as mulheres, perdão da palavra, estavam lascadas, mas Cristo veio restaurar aquilo que foi perdido. Ou seja, a mulher tem moral na Bíblia Sagrada, a mulher tem moral na família, a mulher tem moral no propósito de Deus, a mulher tem moral. Você, irmã, que está perto de uma outra irmã, aponta para ela e diz: você tem moral. Você tem moral, crente. Não é a serpente que acabou com o propósito de Deus, não. Você para Deus tem moral. Tanto é que o unigênito do Pai, Cristo, não veio de um homem, veio de uma mulher, por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que no jardim foi quebrado, num jardim foi restaurado quando Cristo encontrou com uma mulher. A mulher tem moral. Agora observe Ruth. Ruth era uma moabita que era diferenciada com a tradição judaica do judeu, do povo de Israel. Agora, a Bíblia diz no início do livro de Ruth, que num tempo aonde os profetas, e num tempo aonde há uma transição, havia um caos instaurado. Isso assemelha-se com o dia atual, com os dias em que vivemos. O povo resolveu sair, dentre esses a família de Elimeleque. Elimeleque, que tinha 2 filhos, Quilion e Milhom, e a sua esposa Noemi. Esses filhos e essa família agora saem dali. Eles vão para Moabe. Saem de Belém, que significa a casa de pão. E olha só que paradoxo. A casa de pão agora não tem pão. Eles saem dali e vão para uma outra circunvizinhança. Vão para Moabe. Moabe é uma terra onde tinha um teor de maldição por vir e advir de uma genealogia dos filhos de Ló. Então eles saem para ali. Vão agora ao encontro de uma outra terra. E lá os filhos de Elimeleque casam com 2 mulheres. 2 mulheres que não eram da sua nação. Casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. O texto vai dizer que depois de 10 anos, Elimeleque morre. E logo em sequência, morre os filhos. Agora observe, vive-se agora em Moabe uma mulher, Noemi, já bem de idade, com as suas 2 noras. E não tem marido, não tem filho, não tem irmãos, não tem ninguém. Não dá mais, irmão. E na época, uma mulher, uma filha ou uma mãe não tem uma figura masculina na casa, era passivo ilegalidade para tanta coisa ruim. Então pensa no desespero que passou ali agora na cabeça daquelas mulheres. Só que 2 agora subordinadas a Noemi. E o texto vai trazer a gente para o desenvolvimento e desenrolar da história, que Noemi chega a uma época e fala assim: olha, vou voltar, não dá mais. E as 2 vão com ela. Quando chega na divisa do terreno, onde é assim, ó, para cá Moabe e para cá eu vou voltar para Judá, elas param e a Bíblia diz que elas conversam. Noemi declara a palavra e elas choram, elas se abraçam, beijam uma entre as outras. E a Noemi fala assim: ó, não dá mais, minha filha, vocês podem ir, podem seguir aos deuses de vocês, podem constituir outras famílias, podem seguir o sonho de vocês. Não dá mais, não tem marido, não tem como nascer outro menino de mim, e ainda assim não teria como esperar 15 anos, 20 anos, não dá. É melhor vocês voltarem daqui para lá, que daqui para cá eu vou voltar para minha terra. Não dá mais. Agora as 2 noras olham para ela, e o texto vai dizer que a Orfa e a Ruth se achegam, e a Orfa dá um beijo em Noemi. Sabe, chegou e deu um beijo carinhoso.
tchau, sogra. Ela deu um beijo carinhoso. E o texto vai dizer também que a Ruth não beijou a Noemi. Vai dizer que a Ruth chega e dá um abraço. E ela segura esse abraço e diz assim, ó, eu não vou voltar, eu vou contigo. E ela vai além e fala assim, ó, sogra, não precisa mais falar nada não. Só entenda uma coisa, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, o que ela está falando? O Deus que a senhora me apresentou durante essa história em que nós estivemos em família, porque Noemi evangelizou. Noemi evangelizou, apresentou um Deus para elas. Ela falou assim, olha, esse Deus que a senhora me apresentou, eu não vou largá-lo, eu vou junto com a senhora. Eu não estou conseguindo enxergar provisão, eu não estou conseguindo enxergar esperança, eu não vejo nada, mas eu digo uma coisa, eu vou com a senhora, eu vou te seguir, e eu vou seguir o teu Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Só a morte nos separa, nada vai me separar. É como se a Ruth olhasse assim, não é a Orfa já está lá na esquina assim, ó, tchau, vão em paz, mas eu vou para cá. Irmão, olha aqui algo interessante. Existem situações na nossa vida camufladas de oportunidades. Existe oportunidade que algumas das senhoras e dos senhores que aqui estão presentes e sabem disso, que você talvez pense, faça uma autoanálise, caramba, se eu tivesse pego naquela vez, hoje eu estava bem na fita. Ou seja, existem oportunidades que têm uma certa velocidade, uma certa cadência. E agora Ruth viu uma oportunidade, embora ela não conhecesse o Deus de Noemi, mas ela atribuiu um ponto que é muito importante para a gente: a fé. Ela não viu, mas ela creu. Ela creu. Ela não estava enxergando a oportunidade por trás da fé dela, porque por trás da fé dela existia um Boaz, por trás da fé dela existia uma fazenda, por trás da fé dela existia um homem próspero, por trás da fé dela existia patrimônio que poderia ser dela, mas ela não viu. Porque Deus sempre faz isso com a gente. Deus nunca vai te revelar processo, Ele sempre vai te apontar o propósito. Eu vou repetir. Talvez você esteja questionando no meio do deserto da sua vida. Talvez você esteja numa situação bem semelhante agora a Orfa, Ruth e Noemi. E a oportunidade está na sua frente, na ponta do teu nariz. Só que você não está enxergando. Observe, creia nisso. Se você crer, se você ter fé, se você dá crédito para o Espírito Santo, Ele vai te colocar em lugares que talvez ninguém da tua família foi. Ele não vai te falar o propósito, o processo, perdão. Eu sei que tem muito crente agoniado, irmão, como a gente diz no Pará, agoniado, apressado, ansioso. E tem gente que vai até para macumba, eu sou crente, mas me revela aí o negócio que o pastor falou lá, não quis continuar. Deus não vai te revelar processo. Imagina aí Deus revelando o processo para José. Ó, José, tu vai ser governador. Oh, glória a Deus. Mas tu vai ser enganado, vai ser jogado num poço, vai ser acusado de tarado, vai ser preso, vão te bater, vão te esculachar, teus irmãos vão querer te dar uma surra, teu pai vai te jogar pro canto, tu vai te arrebentar. Não, tá bom, Deus, deixa esse negócio de mão, quero ser governador não, prefiro ficar aqui escrevendo nas tábuas do papai. Você já pensou se Deus contasse o processo para Davi, tu vai ser o primeiro rei levantado por mim em Israel. Oh, glória a Deus! Vou entregar o dízimo, pastor. Mas primeiro você vai ser traído, as pessoas vão querer te pegar, o rei que vai te anteceder vai querer te matar, vão te perseguir, a tua casa vai virar um centro de maldição, os teus filhos vão tratar de ti para te matar. Não, tá bom, Deus, deixe de mão esse negócio de trono, quero ser rei, mas não. Ou seja, Deus não vai te contar processo, Ele vai te apontar para o propósito. Agora observe comigo, para eu poder entender o propósito de Deus, porque eu vou falar uma coisa, nos dias em que a gente vive,
No período do fim que nós estamos vivendo, há muita gente correndo atrás do próprio propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O propósito de Deus para mim. Irmão, aprenda uma coisa: não é o teu propósito, é de Deus. Eu vou te contar uma história. O livro que antecede 1 Samuel vai falar a história de Ana. Ana e Penina. Ana ficou penando na mão de Penina. A Penina, toma menino, toma menino, toma menino, toma menino. E Ana nada, sabe por quê? E todas as vezes subia o seu marido Elcana para entregar a oferta, para entregar o sacrifício. Ou seja, ela sabia o que estava acontecendo, mas ela queria o filho para o seu propósito. Talvez ela subia ao monte para orar e falar assim: no dia que eu tiver um menino, eu vou esfregar na cara da Penina. Deixa estar. Num dia que Deus abrir a minha madre, ela vai ver. Vou esfregar na cara dela. Aqui o menino, aqui, ô, doida. Ou seja, era o propósito dela. E Deus não abriu a madre. Talvez algumas portas estão fechadas hoje, porque você está visando o teu propósito. Mas um dia em que você tiver visão e enxergar o propósito de Deus na sua vida, a sua madre vai abrir assim, ó. O tanto é que o texto de 1 Samuel, o texto que fala a história de Ana, vai dizer assim, ó, e Deus cerrou a madre de Ana. Ou seja, ela não era estéril, nunca foi. Foi Deus que cerrou. Deus fechou. Deus pode hoje estar fechando algumas portas, porque você não está conseguindo enxergar que o propósito é dele. Deus, no dia que o Senhor me der um carro, eu vou te honrar. Quando Deus te der um carro, você não volta mais para a igreja, você se desvia. Porque o propósito não era para ele, é para você. Senhor, no dia que o Senhor abrir aquela porta de emprego, eu vou te honrar com os dízimos, com as ofertas, com as primícias, com o voto. Vou dar um terno novo para o pastor fulano. Vou comprar um sapato. Num dia em que você recebeu o poder, você não faz nada. Sabe por quê? Porque você enxergava o teu propósito, não estava olhando para o propósito de Deus. Aí no dia que Ana entrou no templo, falou assim: Senhor, não é meu propósito mais não, é teu. Se o Senhor me der, eu dou para ti. Aí Deus falou: agora sim. Você entendeu o propósito? Não é para ti, é para mim. Talvez o que você entrou nessa noite aqui sem esperança, com um sentimento de não merecimento, de desistência, não é para você, é para Deus. O dom que Deus te deu não é para você, é para o próximo. Porque tudo tem que apontar para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, até os teus sonhos. Aí Ruth fala assim: eu vou te seguir, sogra. Para de graça, não adianta dar sermão para mim. Eu vou te seguir. Eu não vejo o deserto que vai vir, mas se é para morrer, eu vou morrer contigo. Se é para padecer, eu vou padecer contigo, porque eu tenho fidelidade. Eu agora tenho critérios e princípios do Deus que você me apresentou. Eu vou te seguir. E não vou só te seguir não. Aí no capítulo 12, verso 2 diz assim, ó: ei, sogra, pode ficar aqui. Eu vou te servir. Eu vou sair e vou buscar as espigas. Irmão, observe. Lucas capítulo 17, verso 7 diz o seguinte. Olha o que Jesus fala, irmão. É Jesus que chega dando uma voadora. Se vós só me fazem aquilo que vos é mandado, vós sois servos inúteis. Jesus está falando o seguinte: se nós fizermos somente aquilo que Ele nos mandar. Jesus diz, irmão, não é eu, pastor Christian, não. Jesus está falando o seguinte: se vocês só fazem o que é mandado, vocês são servos inúteis. Tenham iniciativa, tenham proatividade. Escuta o que eu vou falar. A proatividade é um gatilho que abre as portas do céu para você. Não espere alguém te mandar. Eu não vou orar não, porque o pastor não falou que não é para a gente orar. Não, hoje eu não vou jejuar não, porque a pastora nem falou que é para jejuar. Tem iniciativa. Seja proativo, seja proativa. Talvez só está faltando isso para que Deus possa te entregar uma autoridade que você não tem noção. Tenha proatividade. Ruth falou assim: ei, sogra, fica tranquila, eu vou lá. No meio da fazenda, no sol quente, no meio de um monte de marmanjo, eu vou trazer as espigas que ficam para trás. A gente não tem direito, mas o pouco que vai cair lá, eu vou trazer, a gente vai roer aqui essas espigas. Fica tranquila, sogra, eu vou atrás.
porque eu estou te seguindo e eu vou te servir. E eu vou além, eu vou te honrar pela palavra que me foi pregada nos bastidores. Eu vou te honrar. Observe, o princípio da honra desabilita todas as armadilhas do inimigo em nossa vida. Eu vou repetir: a honra e a gratidão são chaves do reino de Deus para a sua vida. A honra e a gratidão são chaves do reino de Deus para a sua vida. As suas escolhas hoje podem definir o seu futuro lá na frente. As suas escolhas hoje. É bem provável que alguns de nós aqui estamos sofrendo um pouco por causa de decisões atrás erradas. Mas Ruth não pensou duas vezes. No meio do caos, ela viu a oportunidade. No meio da escassez, ela viu a oportunidade. Entenda, quem tem fé vive assim. Você abre a geladeira, parece uma piscina olímpica, só tem água. Mas quem vê pela fé tem visão. É diferente de quem vê pela vista. Eu vou explicar a diferença. Existe a visão e existe a vista. A vista é tudo aquilo que os teus olhos veem. A visão é tudo aquilo que o teu coração vê. Talvez você não está enxergando nada. Você diz: caramba, para de graça, pastor. Eu estou desempregado. Lá em casa está faltando. Tem parente com Covid. Isso é o que a tua vista te mostra. Mas a tua visão, se tiver com um punhado de fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, se tiver só um pouquinho de fé, ela vai te mostrar coisas além da tua vista. A visão, ela transpõe, ela sobrepõe além daquilo que você enxerga. Observe, quando você estiver na dificuldade, não fale aquilo que você está vendo. Abra sua boca para falar aquilo que você quer ver. Ah, pastor, porque o senhor não vive lá em casa, o marido é uma lástima. Pois começa a profetizar que ele é um amoção, bonitão, gatão. É um maridão que te honra, que te dá carinho. Mesmo que ele não faça, mas profetiza. Libere aquilo que você quer ver. Pastor, mas não dá. Dá, pela fé dá, crente. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Tem mulheres que creem nessa noite aqui, irmão? As mulheres que creem, faça isso. Começa a expressar esse princípio de honra na sua casa. A iniciativa de Ruth gerou providência de Deus. A iniciativa de Ruth gerou providência. Observe. Começa com a providência para depois ser gerada a provisão. Eu vou repetir. Começa com a providência para depois ser gerada a gratidão. Deus entrou com a graça. Ruth entrou com a atitude. Deus entrou com a graça, criou o ambiente, a circunstância. Ruth entrou com atitude. A atitude de Ruth gerou a providência de Deus. Você tem que ter atitude. Atitude. Olha Abraão. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ruth fez a mesma coisa, irmão. Ela nunca tinha ido para Judá, nunca tinha ido para Israel. Eu vou para uma terra desconhecida, mas eu creio. Sabe, é um ímpio novo convertido crendo mais do que aquele que é besta na igreja. Eu vou falar e eu peço perdão para os irmãos. Observe, a nossa vida de estar na igreja não significa que você seja igreja. Você sabia que é possível estar dentro da igreja e longe de Deus? Você sabia que é possível você estar congregando, mas estar longe de Deus? Você está bem perto da cadeira, bem perto do pastor, você canta no coral, você canta, você até prega, mas está muito longe de Deus.
Você está dentro do círculo de oração, você está dentro do grupo, você faz evangelismo, entrega a cesta básica, você faz 1001 obras, mas de Deus, nos bastidores, quando ninguém te vê, você está longe dele. Talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você o seguinte: Deus não está carentão, irmão, carente na eternidade. Mas observe, Ele tem misericórdia e graça para a nossa vida, suficiente para falar assim: olha, nessa noite de hoje, 2021, 25 de setembro, eu estou com saudade de você. Eu estou sentindo a tua falta. Eu quero te trazer de volta para a casa do pão. Não é para dentro do templo. É um templo que começa primeiro em nós. Deus quer te trazer de volta para casa. Você está longe. Mas pastor, eu falo em línguas, faço até um aviãozinho. Parabéns, irmão. Mas Deus está vendo que você está longe. Você está longe de Deus. Você está dentro da igreja, você está congregando, tem um paletó de crente, uma roupa de crente, cumprimenta igual crente, dá a paz do Senhor igual crente, fala igual crente, tem gíria de crente, mas está longe de Deus. Está longe de Deus. Eu gosto de João capítulo 4, que diz assim, ó: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores, eu vejo dois tipos de adoradores, eu vejo Orfa e Ruth. Aí diz assim, ó: eu quero os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros, irmão, quando o texto diz verdadeiro, eu sinto muito, mas se há verdadeiro é porque tem falso. O texto não diz que Jesus, que o nosso Pai, o texto não vem para a gente declarar, afirmar que Deus não está atrás de adoração. Isso ele tem de muito, irmão, na eternidade. O tempo todo os querubins, os serafins, os arcanjos estão assim, ó: santo, santo, santo. Aí o outro assim, ó: é o Senhor dos exércitos. Aí ele lembra aqui: santo, santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Um olhando para o outro assim, ó: santo, santo, ele é santo, santo, santo. Aí o coral trouxe: é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos estão assim, ó: santo, 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 santo. As rodas do trono vão rodando assim, ó: santo, 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 santo. Os rios de água viva vão rodando assim, ó: santo, 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 santo. A trombeta vai tocando assim: tom, tom, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí a Bíblia diz que ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Não falou que ele está em busca do pregador, não falou que ele está em busca do músico, não falou que ele está em busca de canção, nem de adoração. Não é a oração que ele quer um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Quando você tiver essa atitude de adorador, nunca mais vai ter chuva que te impeça de ir para o culto. Quando você começar a se comportar como uma Ruth adoradora, não importa se não tem carona para te levar para a igreja, você vai. Eu vou contigo, sogra, mas é longe. Tem canela para quê? Está indo. Isso é só para verdadeiro adorador. Passou, irmão, é bicicleta cargueira, me dá uma carona, mas hoje eu não falto um culto para a casa do Senhor. Eu preciso entregar o culto na casa do Pai. Ruth entendeu isso pela fé. Ruth nunca tinha ido num culto, e nós vivemos em cultos frequentes. Ruth nunca tinha visto a presença de um Deus, só conhecia por ouvir falar, e nós conhecemos por causa da conversão. Nós temos Bíblia Sagrada, nós temos líderes, temos pastores, batizamos, congregamos. E por que que hoje a gente ainda perde para a ação e a atitude de Ruth? A atitude dela: pastor, mas mulheres no propósito de Deus. Não tem como viver uma vida de propósito sem ser um verdadeiro adorador. Você vai virar um religioso.
vai virar um crente santão, mas não vai ter uma vida de cristão. Tem atitude. Para que eu possa entender o meu propósito, eu preciso entender a minha origem. Observe, a psicologia diz que quando nós temos alguns traumas emocionais, algumas fraturas internas que não dá para sarar, a gente tem que voltar no passado para poder reconectar e voltar novamente. Mas observe, se você voltar no teu passado, talvez o teu passado te condene. A grande maioria de nós, se voltasse para o passado para reconectar e ter uma vida de santidade, está lascado, irmão. Sabe por quê? Porque não é no passado que você tem que voltar. Você tem que voltar na sua origem. E a sua origem é Deus. Quando eu voltar na minha origem, eu vou entender a minha identidade. Se eu fosse entregar, irmão, algumas folhas de papel e umas canetas para os irmãos aqui, alguns não conseguiriam descrever quem você é. Quem é você, irmão? Eu sou. Talvez você iria contrapor o conceito. Aí eu sou o Joãozinho mecânico. Você iria comentar aquilo que você faz ou aquilo que você tem, mas não conseguiria descrever aquilo que você é. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Em Deus, quem você é? Você é uma Ruth? Ou você é uma órfã? Você é uma Ruth que não olha as circunstâncias, não olha o processo, não olha o deserto e vai? Ou você é uma órfã que fala assim: não, eu vou voltar para Moabe, lá eu sou reconhecida, lá as pessoas me amam, lá eu vou ter aconchego, lá ninguém vai apontar para mim e falar dos meus erros, eu vou voltar para Moabe. Ou você quer ser Ruth, para entrar no processo de providência, para poder te levar para a provisão por causa do propósito. Providência, provisão, gera luz ao propósito. Gerando luz ao propósito, você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Você vai viver um milagre. Ruth foi, começou a servir agora a sua sogra. O texto diz que ela vai começar a pegar essas espigas e vai trazer, e certo dia ela conhece esse homem. Eu acho lindo, porque a palavra ela nunca se engana. Observe no capítulo 2, verso 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te para cá e come do pão, e molhado do teu bocado de vinagre. Ou seja, olha Boaz honrando a Ruth, que agora estava como se fosse uma forasteira. Aí Boaz chega a certo tempo e fala assim: ó, quem é aquela moça formosa? Eu não tinha visto ela por aqui. Aí algum servo chegou assim: aquela bonitona lá, diferente, que não é conversadeira, que é mais reservada, é a Ruth, é moabita, tá? Ela é estrangeira. Ela que hoje está servindo a Noemi, que era a esposa de Elimeleque. E ó, mulher de Deus, viu? Trabalha, alimenta a sogra. Há um detalhe interessante, irmão. A Ruth só conseguiu ter provisão e milagre de Deus quando ela honrou a sogra. Eu sei que é difícil para você, mas talvez a chave da provisão está na honra para tua sogra. Recebe aí, irmão. Recebe aí. Só a sogra, levanta a mão. Só as sogras. Quem é sogra, levanta a mão. Sogra. Eu quero liberar uma palavra profética para as sogras. Deus preparou o melhor para você, e a tua nora vai te presentear em nome de Jesus. Se entender o propósito da honra, vai honrar. Irmão, não é só catar o filho alheio, não. Tem que honrar o sogro, a sogra. A Ruth estava lá, ó. Pega espiga. Vou cuidar da velhinha aqui. No meu coração eu sei que um dia é como se ela estivesse declarando assim, ó: eu vou honrar ela, porque eu sei que o meu Redentor vive.
começou a servir, falou assim: ó, é a Ruth, aquela menina sincera, é crente, viu? Serva da Noemi. Ou seja, o Boaz começou a conhecer a Ruth pela fama dela. Que fama você tem perante Deus, irmão? Perante os teus irmãos? Que testemunho você tem de Deus perante o teu próximo? Porque observe, era muito fácil para Ruth ser mulher de Deus e ser uma nora eficiente dentro de casa, servindo, fazendo faxina, fazendo comida, limpando o banheiro em casa. Mas é fora é que vai gerar o testemunho maior. Quem você é no teu trabalho? Quem você é na tua faculdade? Quem você é quando não está próximo do teu cônjuge? Quem é você? É muito fácil a gente ser crente aqui agora. Agora aqui ser crente. Mas a guerra está lá fora. Será que nós temos a bagagem de quando o diabo for subir no pavimento inferior do céu, fala assim, ó, e Deus fala assim: tem visto a minha serva Maria, mulher temente a Deus, íntegra, se desvia do mal, tem visto ela? Será que você tem bagagem suficiente para Deus apontar para você e falar assim, ó, lá embaixo, lá na terra, lá em Palmas, tem visto a minha filha? Tem visto meu filho íntegro, temente a Deus, que não se agonia, não sai atrás de profetada, mas espera a minha resposta, não sai atrás de língua de maçarico que revela isso, CPF, ou a cor do carro, ou a cor da roupa que vai vir? Tem visto meu servo, a minha serva, que espera em mim, que espera a minha providência, que espera a minha provisão, que espera o meu milagre? Tem visto ele, tem visto ela? Tem visto? Boaz começa a se compadecer da fama de Noemi perante o que ela prestava em serviço, seguindo e honrando a sua sogra. Boaz começou a conhecê-la assim. Boaz começou a ter um sentimento diferente por Ruth, irmão. Começou a mandar deixa umas espigas aí para trás. Deixa algumas espigas. Levítico capítulo 19 vai falar para aqueles que eram menos favorecidos, que deixassem os fazendeiros essas espigas. E começaram algumas espigas a serem deixadas para trás. E ela começou a ser alimentada por aquilo. Chegou um tempo, chegou um momento em que não dá mais para nós brincarmos de crente. Chegou um tempo em que não dá mais para ficar circulando e cirandando na igreja. Chegou um tempo de ter atitude. Chegou um tempo de ter atitude em Deus. Chegou um tempo em ter atitude no Espírito Santo. Chegou um tempo de você se demonstrar ser uma mulher Ruth, ou ser um homem com comportamento da atitude de Ruth. É o comportamento, é a atitude que vai gerar a providência e a provisão de Deus em nós. Boaz figurou a figura de Cristo, e agora a Ruth faz a figura da igreja. Deus já criou a circunstância, só depende da sua atitude. Deus já criou o ambiente, só depende da sua atitude. Deus já criou a atmosfera para você, só depende da sua atitude. Tem atitude, pelo amor de Deus. Tem atitude de perdoar. Ruth não carregou remorso, não carregou feridas pelo deserto até andar com a sua sogra. Não tinha murmuração, mas talvez eu acredito que ela tinha gratidão. Eu não sei o que vai acontecer, mas sogra, eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo. Que legado você está deixando? Porque o legado de Ruth se estendeu até chegar na genealogia de Davi. E de chegando na genealogia de Davi, chegou até a genealogia do Messias. Uma mulher que não era, se tornou e foi.
E hoje nós que denominamos tendo, talvez não seja, porque nos falta atitude, nos falta decisão. E estamos vivendo nos últimos dias da igreja. O princípio das dores está instaurado. Não dá mais para brincar de crente. Ou avança, ou estagna, ou engessa. Toma atitude. Eu vou contigo, sogra. Eu estou contigo, Deus. Eu não entendo o processo, mas eu vou seguir no deserto. Se você tem uma promessa, não é garantia de recebê-la no final da história. O início da sua história não determina o final dela. A Bíblia nos prova isso. Sansão começou muito bem, terminou derrubando pináculos do templo em cima dele. O povo no deserto recebeu uma promessa. Olha, é para vocês a promessa. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. O que era para 40 dias se tornaram 40 anos. Talvez a provisão de Deus para a sua vida, o que era para 2 dias, por causa da tua pressa e da tua ansiedade, você se afastou um pouco da promessa. Porque a promessa, Deus não precisa preparar, já está pronta. Quem não está pronto, talvez para a promessa seja você. Deus não prepara a promessa, Deus prepara você para a promessa, porque a promessa está pronta, está dentro dele. Olha a palavra que diz: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim pedireis tudo, e vos será concedido. Para que possa acontecer o propósito da promessa na sua vida, você precisa estar em Deus. Esteja nele. Se vós estiverem em mim. Ruth, sem perceber, estava em Deus. Talvez alguém apontava assim: olha, uma estrangeira, o que está fazendo aqui? Eu não estou nem aí. Eu sei dentro de mim a promessa que me espera. Sem enxergar, eu estou crendo. É porque, observe, nós nos acostumamos hoje com acreditar mais no que crer. Porque o crer, ele advém de uma fé objetiva e obediente. O acreditar não. Você acredita daqui para a porta, você pode não acreditar mais. Mas crer exige muito mais de nós. Talvez para você receber de Deus a provisão que está camuflada ou maquiada de prova, de deserto. Existem alguns desertos maquiados de processo, de prova, de escassez. Mas entenda, é para que Deus possa aperfeiçoar em você aquilo que Ele vai fazer na sua vida. A prova que você está passando, o período de escassez que você está passando, o processo dolorido que você está passando, está te preparando, está te habilitando. A graça está te preparando para algo muito maior. E o nome disso é graça, que nos habilita. Não tem como ser próspero sem antes passar pela escassez. Olha o que Deus diz: o povo vai passar pelo deserto, Moisés, contigo, e vão para a terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra preparada para você. Deus quer te fazer voltar para Judá, para Belém, para a casa do pão. Algum de nós está vivendo há muito tempo já em Moabe. Chegou o tempo de voltar para casa. Chegou o tempo de realinhar esse casamento. Chegou o tempo de realinhar a tua amizade com o Pai. Chegou um tempo em que a tua atitude tem que ser mudada. Da forma que você está fazendo não dá certo. Quando você mudar a atitude, Deus vai começar a mover as águas em teu favor. Quando você mudar a tua atitude, Deus vai começar a mover os céus em teu favor. Quando você mudar a tua atitude, Deus vai conduzir os peixes para a rede. Mas muda a atitude. E mudança de atitude
é o conceito mais relevante de arrependimento. Eu lembro das parábolas das ovelhas. 99 ficaram lá no deserto, ficaram no cercadinho, e uma saiu. É muito comum a gente apontar para essa uma que saiu e dizer assim, ó, lá se vai a ovelha negra, a desviada. Mas observe, aquela ovelha que saiu, ela foi encontrada pelo pastor. As 99 ficaram no deserto. A ovelha que foi encontrada, ela foi levada para casa, está no texto. Se for fazer uma figura de linguagem, quem mexe aqui com fazenda, já trabalhou com animais, é muito difícil você levar um gado ou um carneiro para tua casa, irmão. Você leva lá para a área dos bichos. Mas o texto diz que o pastor colocou ela nos ombros. Ele quebra a patinha dela, coloca no ombro e leva para casa. Talvez nessa noite de hoje, Deus está quebrando algumas patinhas, não para te deixar no meio de 99 ovelhas, mas para que você possa voltar para casa. 99 falaram assim, ó, nós 99 aqui não necessitamos de arrependimento, tá de boinha, aqui tá tranquilo, nós não precisamos de arrependimento. Aqui saiu e falou assim, ó, eu não vou ficar no meio de 99 ovelhas ingratas, chatas, religiosas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular esse puleiro aqui e vou atrás do meu pastor. Ou seja, ela não estava perdida, ela foi encontrada. Talvez você chegou nessa noite aqui todo perdido, porque as perdas começam dentro de nós. As tempestades acontecem primeiro dentro de nós, e era algo que Ruth não tinha. Quando se gerou a decisão do evento, Orfa pegou assim, não, eu vou para Moabe, eu não vou para lá, não vou desafiar isso. Ruth falou assim, não, eu não, eu tenho certeza do que tem aqui, eu vou te seguir. O teu povo lá que eu nem conheço será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Só a morte vai nos separar, sogra. E você conhece o fim da história. Ruth recebe agora a remissão pelo parente remidor que é Boaz. Boaz agora compra uma dívida. Boaz agora compra algo que parecia prejuízo para ele, mas houve graça e misericórdia por intermédio de Boaz. Sabe o que eu lembro com isso? A remissão que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Talvez no mundo espiritual os demônios olhassem para Cristo na cruz e falassem assim, ó, você está maluco? Ficar nessa cruz é prejuízo. Lá em 2021, em setembro, depois da pandemia, eles vão murmurar contra ti, eles vão faltar os cultos, vão deixar de te adorar, vão se apostatar da fé. Alguns vão viver em adultério, alguns vão viver em mentira, alguns vão viver com máscara de crente. E por que tu está na cruz, Jesus? Irmão, talvez essa pandemia tenha servido para revelar muita gente. Com a pandemia nós começamos a usar máscaras para proteger de estar próximo de alguém, mas na verdade tinha gente que já usava máscara há muito tempo. Agora só se auto-revelou. Tem gente que a pandemia vai fazer 2 anos, até hoje não voltou para a igreja e não morreu. A igreja parece que virou um ponto de contaminação. Se vai para estádio, se vai para shopping, se vai para rua, compra pão na padaria, mas a casa de pão está seca de crente. E o pior é quando ela está cheia de crente e vazia de Deus. A minha oração é que Deus encha uma igreja de crentes cheios dele, e não uma igreja ou um congresso com 10.000 pessoas e 10.000 pessoas vazias de Deus.
Chegou o tempo que não dá para brincar mais de crente. O parente remidor pagou caro para que nós pudéssemos estar aqui. Foi um sangue justo, um sangue inocente. 39 chibatadas mais umas, 468 cortes pelo corpo, rasgado o seu corpo, uma coroa de espinho de 7 centímetros para cada espeto, perfurando o seu crânio, couro cabeludo. Pegaram uma vara com isopo molhado no vinagre, e quando molharam no vinagre, molharam numa espécie de latrina, onde tinha dejeitos de restos de aborto, de fezes, de urina, de sangue, tudo que não presta. E encharcaram e colocaram na boca do meu Jesus, do teu Jesus. É como se tivessem colocado fezes e cocô na boca de Jesus, mas ele não negou que queria morrer por você. Não foi fácil. Nós nunca vamos conseguir pagar o preço que ele pagou. Tudo que você fizer não é nada perante o sacrifício dele. Quem é mãe, quem é pai aqui, nunca nesse mundo, e eu digo isso com experimento e prova pessoal, nunca conseguirá ter uma atitude como Abraão e como Deus de entregar o seu filho. Não, pastor, eu sou crente suficiente para entregar meu filho para Deus, meter o cutelo na costa dele, no meio do peito. Não entrega. Entrega não, crente. A gente aponta, né? Abraão ainda questionou Deus. Você quase se desvia por causa de uma Covid. Você quase morre porque teve aquela perda. Mas você já viu como a gente ministra e prega assim, que Deus nunca vai dar para a gente um fardo que a gente não possa suportar. Vocês estão aí, crente? Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele vai dar sim. Ele vai dar fardos que você não pode suportar. Sabe por quê? Só para você precisar dele. Porque se você suportasse, irmão, sozinho seria. Deus vai te dar cargas pesadas que você não vai suportar. Você vai ter que voltar para ele. Você vai ter que voltar a orar de madrugada. Você vai ter que voltar a vir para a igreja. Você vai ter que voltar a evangelizar. Você vai ter que voltar a estar perto do teu pastor. Você vai ter que voltar a orar em casa. Você vai ter que voltar a perdoar. Você vai ter que voltar a engolir seco para não gerar maldição na sua casa. Mas Deus declara assim alguns fardos que você não pode suportar. Quem perdeu parente aqui na pandemia sabe que não dá para suportar. Sabe por que você suportou? Por causa do Espírito Santo que estava contigo. Talvez sozinho você suicidava, crente. Teve gente que suicidou com a pandemia. Nem esperou a vacina. A pandemia vai me matar. Pá, morreu. Sabe por quê? Porque não tinha o Espírito Santo ali. Chegou o tempo de fazer uma faxina dentro, não tá? Fique de pé, por favor, comigo. Olha aqui para mim. A sua intenção em Deus vale mais do que a atuação. Como assim, pastor? Para de graça, me explica esse negócio. A intenção do teu coração fala mais do que a atuação. Para que eu possa movimentar e mudar as minhas ações e a minha intenção, eu preciso reativar a minha amizade com o Pai. Eu vou explicar. Tem gente que faz as coisas para Deus, mas não quer fazer. Mas ele tem ação. Mas a intenção dele era de não fazer. Aí você deixa de receber na eternidade uma recompensa que resulta em galardão. Sabe, o teu pastor falou assim: irmão, será que você pode? Tá, eu vou, pastor. Mas ele não queria estar fazendo. Ele não gostaria de estar servindo.
Porque sabe o que acontece? É que a gente se arrebentou. Com o que, pastor? Que Deus, ele sonda o coração. E quando ele sonda o coração, ele vai ver a intenção dele. Aonde está o teu tesouro? Aonde está a tua intenção? Para que possa gerar na tua ação. Talvez você tenha chegado nessa noite, nesse congresso, de tudo que já foi ministrado na sua vida. Eu quero te fazer um desafio. Se você, eu quero falar exclusivamente para quem ainda não é crente. Eu já passei um tempo, irmão, chamando se você quer aceitar Jesus, e eu parei de declarar esse convite. Eu quero convidar você que deseja ser aceito por Ele. Se você deseja ser aceito por Jesus e sair de Moabe, sair dessa terra de escassez e voltar para a casa do pão, e voltar para casa. Se tem alguém nessa noite, vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Vem aqui na frente você. Eu sei que não estou pregando só para crente. Tem alguém aqui que chegou nessa noite, se me chamarem eu volto. Pode vir. Isso, fica aqui. Se me chamarem eu volto. Aqui está o primeiro. Tem mais gente aí. Esse jovem está saindo de Moabe, uma terra onde ele entendia que estava tranquilo, mas a terra dele não é Moabe. Ele não é cidadão de Moabe, ele é cidadão de Belém, ele é cidadão dos céus. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que deseja ser aceito por Deus? Não dá mais para viver essa vida, pastor. Eu preciso voltar. Vem para cá, irmão. Eu quero orar por você. Você não precisa virar pastor amanhã, não. Vai haver um processo em você, mas não fica da forma que você está. Volte para casa. Deus tem um projeto incrível para você. Não deixe que o diabo mate o propósito dele em ti. Cadê a segunda pessoa? Hoje tem pelo menos 3 pessoas que precisam voltar para casa. 3 pessoas. Aqui está a primeira. É você mesmo, você sabe que é você. Tem 3 pessoas aqui que precisam urgentemente voltar para casa, ter uma vida com Deus. Pastor, mas eu já tenho Deus no meu coração. Fica tranquilo, não é o órgão, a bomba motora do coração, ventrículo direito e esquerdo. É um coração em espírito. Quer voltar para casa? Vem para cá que eu quero orar. Tem 3 pessoas. O Espírito Santo não mente. Tem 3 pessoas. Talvez não tenha como a gente contar com o culto de amanhã de domingo. Não tem como contar. A igreja nem vai ver o anticristo. Nós vamos ser arrebatados. E a minha oração é para que seja hoje, 10 da noite, meia-noite, o arrebatamento. Você não quer ficar? Ainda não tem Cristo? Vem aqui que eu quero orar por você. São 3 pessoas. Eu vou contar, irmão, até 10. 1. A tua vida vai ter nova escritura nos céus. 3. Aquilo que parecia que não era, vai voltar para casa. Tem 3 pessoas. 4. O inimigo não vai ceifar a tua vida, porque Deus está te guardando. 5. Deus enviou uma comitiva de anjo para te proteger, mas hoje é o dia. 6.
Você passou o dia pensando, talvez nesse mês pensou em suicídio. Sabe por que você não se matou? Porque o Espírito estava lá. 7. Chegou o dia de viver uma vida de honra. 8. Deus tem para você uma história nova. 9. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória de Deus. 10. Deus tem algo novo para você. Por favor, volta para casa. Volta para casa, você sabe que precisa dele. Volta para casa igual Ruth voltou para casa que ela nem conhecia. Talvez você não conheça esse ambiente, mas Deus vai preparar você. Volta para casa, vem para cá. Pelo amor de Deus, vem. São 3 pessoas, aqui tem 2. A terceira pessoa é você. Volte para casa. Volte para casa. Esse congresso não faria sentido se não houvesse volta para casa. O mundo declara fique em casa, mas Deus declara hoje: volta para casa. Volta para casa.